No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Meus caríssimos irmãos, meus amigos, carinhosamente, boa tarde em Monte Alegre. Já são 13 horas e mais 30 minutos. A partir de agora, com muito prazer, com muita alegria, estamos chegando, estamos de volta nesta tarde desta terça-feira, 21 de setembro de 2021, para lhes apresentar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa, pela grande misericórdia de Deus, é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, por esta emissora, para continuar falando de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, operando milagres, prodígios e maravilhas na vida daquele que crê. Continue conosco, porque durante este programa Deus vai falar com todos nós por meio da boa música evangélica e da sua palavra, que dentro da sequência A Hora da Verdade, Deus vai falar com todos nós. Prepare o seu coração, porque a pastora Sara Freitas está chegando para levar até você a primeira música evangélica do nosso programa. Boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, com a cantora Raquel Silva, você vai ouvir uma bonita canção, A Força da Oração. Esta canção nós vamos oferecê-la para a nossa amada irmã Cleonice e o seu esposo Eliésio Palmeiras, ambos na nossa sintonia lá na Vila do Paituna. Vamos oferecê-la também para os irmãos Beto e sua esposa irmã Neuzinha, lá na comunidade do Centro Grande. Pois é, e eu também quero aproveitar este momento para oferecer a música do programa para o nosso amigo Zé Beré, ele que é pai do nosso amigo Acari. O Zé Beré esteve aniversariando sexta-feira passada, mas ainda é tempo. Felicidades para você, Zé Beré. Nós não lhe conhecemos pessoalmente, mas nós ficamos alegres, ficamos felizes pelo seu aniversário que aconteceu na sexta-feira passada. O irmão Genário é que está oferecendo para você a bela música do nosso programa. Também quero mandar um grande abraço para a Aida Bahia, para o Mauro Bahia, eles que estão em sintonia do nosso programa lá na Conveniência Bahia. A Conveniência Bahia, que no final de semana está vendendo um frango assado muito gostoso, inclusive eu almocei o frango gostoso aí da Conveniência Bahia e eu recomendo. Sábado e domingo, dê uma folguinha aí para a patroa e encomende, faça a sua encomenda com antecedência e adquira, com certeza vai ser muito bom neste final de semana, um cardápio excelente para você e para sua família. Um grande abraço, Aida e Mauro, que estão em sintonia do nosso programa. Raquel Silva, A Força da Oração. Canção triunfante. Bateu o martelo, está condenado. Olhando para ele eu sei, eu fui
basta confiar, Ele vai livrar dentro da cova os meus inimigos. Levantaram-se para ver a minha derrota e até mesmo perecer. O que eles não sabiam é que eu tinha crédito na hora especial. Deus entra em ação e revela o seu mistério. Quando eu cheguei, olhei do meu lado, vi leões famintos, mas porém deitados, até se levantaram pra poder comer. Eles não sentiram cheiro, eu exalei poder. Quando se aproximaram, só sentiram fogo, tiveram que voltar e deitar de novo. Quando eu cheguei, olhei do lado, vi leões famintos, mas porém deitados, até se levantaram pra poder comer. Eles não sentiram cheiro, eu exalei poder. Quando se aproximaram, só sentiram fogo, tiveram que voltar e deitar de novo. O crente que ora não é derrotado nas horas mais difíceis. Deus está do seu lado. A oração tem força pra mandar parar o sol, mostrar ao inimigo que você não está só. O crente que ora não é derrotado nas horas mais difíceis. Deus está do seu lado. A oração tem força pra mandar parar o sol, mostrar ao inimigo que você não está só. O crente que ora não é derrotado nas horas difíceis. Deus está do seu lado. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Amanhã, quarta-feira, às 7h30 da noite, já estamos convidando você, juntamente com sua família, para o culto da família no nosso templo no bairro da Serra Oriental. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia.
Meus caríssimos irmãos, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a Hora da Verdade. E hoje eu convido você para localizar aí em sua Bíblia o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, este livro maravilhoso, está localizado no Antigo Testamento. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, e nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, estamos diante de um texto bíblico muito interessante, porque através dele nós ficamos sabendo das consequências do pecado. O que o pecado é capaz de fazer na vida do homem que o pratica, na vida de uma nação, na vida da própria humanidade e na vida da família. Tudo isso nós vamos falar aqui. A primeira pessoa a pecar, nós sabemos que foi Adão e Eva. Na verdade, Eva pecou primeiro e Adão foi solidário a ela e pecou também. Então, os nossos primeiros pais pecaram. A consequência foi drástica. O próprio universo foi contaminado, foi prejudicado pelo pecado de Adão e Eva. A humanidade inteira hoje sofre as consequências do pecado de Adão. Só para você ter uma ideia, amigo, quando Deus criou o homem, o projeto de Deus, o projeto original de Deus era que o homem não morresse. Deus criou o homem para ele ter vida eterna. Este era o projeto original de Deus. Infelizmente, Adão e Eva duvidaram da palavra de Deus e deram ouvidos, principalmente Eva, que foi ela que Satanás abordou. E Adão também, não estou aqui isentando a culpa de Adão, porque ele conhecia a verdade, ele conhecia a palavra. Deus foi muito claro: o dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Então a palavra foi para os dois. Todos dois estavam cientes do que Deus havia falado, mas eles duvidaram de Deus, não levaram Deus a sério e deram mais crédito à voz do diabo, à voz do Satanás, do que à própria palavra de Deus. Por isso, hoje, todos nós pagamos o preço pela infelicidade dos nossos primeiros pais. Toda a humanidade foi prejudicada. Veja, meu amigo, o que o pecado faz? Faz separação entre o homem e o seu Criador. Adão perdeu, naquele momento, o direito de vida eterna foi perdido naquele momento. Foi por isso que Jesus Cristo veio lá do céu, exatamente para resgatar lá na cruz o nosso direito que foi perdido lá no Jardim do Éden. João 3,16, todos nós sabemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio do céu para nos resgatar, para trazer de volta o que Adão havia entregue nas mãos do diabo. Por isso temos que ter cuidado
Por isso, temos que viver constantemente vigiando para não pecarmos contra o nosso Deus. Mas o livro de Josué, no capítulo 7, narra sobre o pecado de Acã. Israel perdeu uma batalha. Várias pessoas perderam a vida por causa do pecado de uma pessoa. Este capítulo 7 de Josué descreve o que aconteceu quando Deus, pelo seu grande poder, derrubou os muros de Jericó. Mas ele havia dado uma palavra. Deus havia dito, falou para Josué que não era para levarem nada, a não ser o ouro, a prata e o ferro. Mas no meio do povo de Israel havia um homem chamado Acã. Acã, ele escondeu dentro da sua tenda uma barra de ouro e uma capa babilônica. Ele cometeu 2 pecados. Primeiro, ele se apossou da barra de ouro, porque todo ouro era para ser levado para a casa do tesouro. Todo ouro, toda prata, todo material de bronze, de ferro, era para ter sido levado, era para ser levado para o tesouro da casa de Deus. Então, o primeiro pecado é que ele se apossou daquilo que era de Deus. É que muita gente está fazendo hoje, né? Sonegando o dízimo, deixando de entregar aquilo que é de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e depois fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus, da qual advém, e derramar uma bênção, da qual advém a grande abastança. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Então, tem muitas pessoas, lamentavelmente, sonegando, escondendo aquilo que é de Deus. Tome muito cuidado, porque Deus não mudou. Tem muita gente, inclusive, sofrendo doenças na família, tragédias na família, porque estão roubando Deus. Foi o que aconteceu com Acã. Acã escondeu dentro da tenda dele. E também ele se apossou de uma capa babilônica, que a ordem de Deus era para queimar tudo, com exceção do ouro, da prata, do ferro e do bronze, que teriam que ser levados para a casa do Senhor. E ele cobiçou uma capa babilônica, quer dizer, pegou algo que era maldito, algo que Deus já tinha amaldiçoado. Ele levou para dentro da casa dele, para dentro da sua tenda. Tem muitas pessoas introduzindo nas suas casas aquilo que Deus já abominou. Aquilo que Deus já declarou, olha, é amaldiçoado, tem que queimar tudo. E as pessoas continuam levando para dentro das suas casas. Tome muito cuidado com isso. E o que aconteceu com Acã? Acã e toda a família dele foram mortos, foram queimados, foram apedrejados. Por quê? Por causa do pecado do pai de família. Cuidado, você que me ouve nesta tarde, você que é pai, você que é mãe. O seu filho, a sua filha pode estar sendo prejudicado por sua causa. Porque você pode fazer alguma coisa e você não está fazendo. E esta palavra Deus está mandando eu entregar para você que me ouve nesta tarde. Você pode aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e você está protelando. E outras coisas mais que você precisa fazer e você não está fazendo, está dando mau exemplo para a sua própria família. Aí você não tem autoridade, você perdeu a autoridade por causa do seu mau testemunho. Foi o caso de Acã. Deu mau testemunho. O povo de Israel perdeu uma guerra contra a cidade de Ai.
Várias pessoas morreram, mas ele pagou o preço, porque Deus revelou para Josué que o que aconteceu é porque Acã havia pecado, havia feito o que Deus disse que não era para ser feito. Também posso dar aqui o exemplo do profeta, do rei Salomão. Pouca gente fala sobre isso. O rei Salomão cometeu um grande pecado, fez o que era mal perante aos olhos do Senhor, ia tudo bem. Mas Deus falou para ele, através do seu próprio pai, Davi, que o dia que ele se afastasse do Senhor, o dia que ele passasse a adorar ídolos, passasse a adorar os deuses daquele tempo, ele seria, a nação de Israel pagaria o preço, Deus mandaria para bem longe, aquele templo seria destruído, e realmente, tudo que Deus falou pela boca de Davi se cumpriu depois. Salomão, que tinha tudo para dar certo, que recebeu o reino do seu próprio pai, o seu próprio pai o colocou no trono e deu todas as instruções para ele, até a planta do templo foi dada para ele. Deus se revelou para ele, pediu, disse para ele: meu filho, pede o que tu queres. E ele pediu a Deus sabedoria, para Deus sabedoria. Deus deu sabedoria para ele. Mas por causa da sua idolatria, por ele ter se casado com mulheres ímpias, tinha tanta mulher de Deus lá em Israel, ele foi se casar com mulher egípcia, com mulheres sidônias, com mulheres fenícias, que cada mulher com quem ele se casara trazia um ídolo para Israel. Sabe o que aconteceu, amigo? O reino foi dividido nos dias de Roboão. O reino não foi logo dividido nos dias de Salomão por amor a Davi. Mas no reinado seguinte, o filho de Salomão, chamado Roboão, seguindo os maus exemplos que foram dados pelo seu pai Salomão, também fez o que era mal perante aos olhos do Senhor. E toda a nação de Israel foi dividida naquele tempo. Está aqui, tudo consequência de quê? Consequência do pecado, porque o pecado faz separação entre o homem e o seu Criador. Meu prezado amigo, você que está me ouvindo nesta tarde, nós temos outros exemplos na Bíblia. Leia o capítulo 9 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos. Lá fala, está registrado o caso de um pai que tinha um filho lunático e desde criança ele vivia possesso por um espírito imundo, um espírito surdo-mudo, e quando o demônio o possuía, ele espumava, ele rangia os dentes, e por várias vezes o demônio tentou matá-lo no fogo, tentou matá-lo afogado, e aquele pai levou o menino para os discípulos. Primeiro ele levou pensando que ia encontrar Jesus. Jesus não estava no momento. Os seus discípulos tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. E quando Jesus chegou, houve aquela grande expectativa. Mas segundo a narrativa bíblica do capítulo 9 de São Marcos, sabe onde estava o problema? O problema estava exatamente no pai. Quando a gente estuda com profundidade o texto, a gente vai perceber que o problema estava no pai. Aquele filho estava sofrendo. O demônio estava atacando o filho, exatamente porque o pai estava em pecado. O pai tinha sérios problemas. E o que aconteceu? O demônio não brinca em serviço. O filho vivia possesso. Jesus primeiro tratou, libertou o pai e depois fez o que tinha de ser feito com o menino. O menino também foi liberto naquele dia. Então eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo nesta tarde estão vivendo
dilemas parecidos, filhos com problemas, família com problema. Mas a pessoa, muitas vezes, só quer receber a bênção. Até vem à igreja, pede oração, mas quando a gente diz assim, olha amigo, a solução está em você. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa seguir a Jesus. O diabo está cirandando com a sua causa, com a sua casa, e a causa está em você. Você precisa se posicionar para que você tenha autoridade, para que você possa usar a autoridade que o verdadeiro cristão recebe quando ele aceita a Cristo como Senhor e Salvador. Jesus disse assim, lá em Marcos 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Preste atenção, amigo. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Agora preste atenção. E estes sinais seguirão aos que crerem de verdade. Porque acontece muitas vezes que a pessoa até vem à frente, a gente faz aquela pregação, convida, a pessoa vem à frente, recebe uma oração, mas a pessoa, na verdade, cumpriu um ritual religioso. Eu vou aceitar Jesus porque eu quero a cura do meu filho. Eu vou aceitar Jesus porque eu quero a cura da minha esposa. Eu vou aceitar Jesus para que Ele abra uma porta de emprego para mim, uma porta de trabalho. Muitas pessoas fazem isto, uma espécie de negociata com Deus, mas na verdade, Deus sabe que a pessoa não aceitou a Cristo de verdade. Tem acontecido muito estas coisas nestes últimos dias. Mas hoje, amigo, você tem uma chance de fazer uma verdadeira aliança com Deus. Mas de verdade. Porque só vale para Deus se for de verdade, porque Deus, Ele esquadrinha o coração do homem. Ele sonda a nossa mente, os nossos corações. Então, o pecado você já viu. Deus está pronto para abençoar. As suas mãos não estão encolhidas, de maneira que não possa nos abençoar, e nem os seus ouvidos encravados ou tampados que não possa nos ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós, entre o homem e o seu Deus e o seu Criador. Mas você pode mudar essa história nesta tarde. A sua história, a sua vida pode ser mudada nesta tarde. Vai depender exclusivamente de você. Pastor, o que eu faço então? Aceite a Jesus Cristo, mas de verdade. Para Deus só serve se for de verdade. Confesse a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, que a partir de hoje você vai ter a companhia do Espírito Santo, você vai passar a ter autoridade dentro da sua casa para expulsar demônios e para impor as mãos sobre os doentes e eles serem curados, porque assim ensinou Jesus. Senhor meu Deus, a tua palavra foi pregada mais uma vez, e eu te apresento as pessoas que estão te confessando como Senhor e Salvador. Perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que estas pessoas permaneçam firmes até o Senhor voltar. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estamos chegando ao final de mais um programa Vida Triunfante. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus abençoe, tenha um bom final de tarde. Amanhã, quarta-feira, estaremos juntinhos novamente pelas ondas da Mirante FM com mais um programa Vida Triunfante, que amanhã vai ser apresentado pelo evangelista Elisandro Magalhães e pela sua esposa diaconisa Kátia Magalhães. Uma boa tarde a todos e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde.
Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido está agravado para que não possa escutar. A iniquidade é que faz separação entre o homem e Deus. O pecado encobre seu rosto para que não ouça os pedidos seus. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará a Deus, e Ele lhe responderá. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará a Deus, e Ele lhe responderá. Deus não ouve a pecador, mas ouve ao que é temente, ao que faz a sua vontade, ao fiel e obediente. Ele estende a sua mão transbordante de amor. Ele inclina o seu ouvido para ouvir o seu clamor. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará a Deus, e Ele lhe responderá. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará a Deus, e Ele lhe responderá. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está agravado para que não possa salvar. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará a Deus, e Ele lhe responderá. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará a Deus, e Ele lhe responderá. A mão do Senhor não está encolhida